Olá, meus queridos. Hoje nós vamos estudar dinâmica no elevador. Gente, cada dia mais coisas são inventadas para vocês estudarem. Mas isso aqui não é invenção louca da cabeça de físicos. Isso é uma coisa muito legal de ser estudada. Então, por favor, prestem atenção nesse vídeo e sejam felizes. Antes de começar a falar propriamente da matéria, eu gostaria de que vocês pensassem aqui uma coisa comigo. Vocês já perceberam que quando a gente está dentro de um elevador, conforme o elevador vai mexendo, se ele sobe ou se ele desce, se ele está acelerando para cima ou para baixo, a gente tem umas sensações diferentes. A gente parece que a gente está mais leve, parece que a gente está mais pesado. A gente vai entender melhor de onde vem isso, por que isso. Mas antes, eu vou falar com vocês sobre o funcionamento de uma balança. Professora, nada com nada. Esperem que vocês verão. Então, uma balança está aqui medindo o peso desse ser vivo. Vamos pensar comigo quais forças estão agindo sobre essa pessoa. Vamos lá. Aqui tem o peso para baixo, né? Tá na terra, todo corpo na terra sofre ação do peso. E tem a normal para cima. Por que tem normal? Porque ela está em cima de uma superfície, certo? Então, tem normal agindo sobre esse corpo. Mas pensem comigo, gente. A balança, ela não vai medir nem a normal, nem o peso. Porque essas duas forças estão agindo no corpo e não na balança. Então, o que afinal essa balança está medindo? Vamos lá, gente. O peso, como eu falei, é uma força que a Terra faz na gente, nos puxando para o centro da Terra. Se a Terra faz uma força puxando a gente para o centro da Terra, a gente também está puxando a Terra. É claro que a força que a gente faz é muito mais insignificante, então não muda nada. Então tá, a outra força que está ligada a essa força peso, né, o paração e reação dela, não tem nada a ver com essa balança aqui. Mas olhem só para a normal. Essa normal aqui tá agindo na pessoa para cima, né? O chão faz uma força nela. Se o chão faz uma força na pessoa, essa pessoa também faz uma força no chão. No chão aqui no caso a balança, né? Então, ela faz uma força aqui para baixo, que né, vai ser o paração-reação dessa normal. Ou seja, quando a gente fala que duas forças são paração e reação, elas vão ter mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, mesmo tamanho, sentidos contrários. Elas também têm que ter a mesma origem e tudo mais. Então, olha que interessante. Como a superfície está fazendo uma força na pessoa, essa força foi gerada por causa de uma compressão que a pessoa fez nessa superfície. Aqui eu vou chamar de menos N, né, menos normal, só porque está no sentido contrário, esse menos indicando só essa questão contrária. Então, isso aqui é o que a balança vai medir. Essa balança, ela vai medir essa ação da normal, o que gerou a normal. Ela vai medir essa compressão que a pessoa fez na superfície. Esse menos N, a gente pode chamar de peso aparente. Mas se você também quiser chamar só de compressão do corpo, a reação do normal, tudo bem. Isso aqui que a nossa querida balança vai medir. Como essas duas são paração-reação, então eu posso dizer que o módulo do meu peso aparente é igual ao módulo da normal, não é? Elas duas vão ter o mesmo valor. Então, quando eu meço a normal, eu consigo medir esse peso aparente. Interessante. Mas aí você vai me falar assim, Thaís, a normal a gente mede em Newton, né? Uma força. Mas a balança, ela me mostra a minha massa em quilogramas. Como isso acontece? Pensem comigo. Quando a gente fala de peso, a gente diz que peso
é a massa vezes a gravidade, correto? Então, a massa seria o peso dividido pela gravidade. Quando a gente fala da massa que a balança está medindo, a gente está falando de uma massa aparente, porque ela está ligada ao peso aparente. Essa massa aparente, então, vai ser o peso aparente, né, que é o módulo, deixa eu até botar aqui, né, porque é o valor dessa normal dividido pela gravidade. Isso aqui é a continha que a balança faz. Só uma coisa que é importante a gente pensar, olha só, em que momento o peso e a normal vão ter os mesmos valores? Ó, o peso e a normal podem ser iguais quando o objeto está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, o que acontece? Se de alguma forma esse conjunto aqui, a pessoa e a balança, tivessem dentro de algo que tivesse uma força resultante para cima, uma força resultante para baixo, que impedisse que eles estivessem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, essa massa aparente não ia ser a massa verdadeira da pessoa, porque a normal ia mudar. Como assim, professora? É aqui que vai entrar a nossa questão do elevador. No elevador, a gente tem essa sensação diferente quando o elevador sobe ou quando o elevador desce, porque a nossa normal vai mudando. Como assim? Eu vou mostrar para vocês agora, ó. Aqui no elevador, subi demais, existe também a normal agindo na gente para cima e o peso aqui agindo para baixo. Se o elevador ele sobe acelerando, quer dizer que a força resultante é aqui para cima. Por que que a força resultante é para cima? Porque a aceleração está para cima. A força ela está sempre no sentido da aceleração. Então, o que que acontece? Nossa força resultante ia ser igual. Aqui nesse bonequinho, como eu coloquei ali, tem a normal e tem o peso. Para esse bonequinho tá subindo, quer dizer que a normal foi maior que o peso. Então, nossa força resultante vai ser normal menos o peso. Olha, pega aqui. Quando a gente falou, a gente não falou que a balança vai medir a nossa normal? Se aqui a normal é maior, a gente vai se sentir mais pesado, a gente está comprimindo mais o chão, está fazendo uma compressão maior contra o chão. Então, nessas situações, a gente vai se sentir mais pesado e essa balança vai fazer uma marcação maior. Eu vou desenvolver aqui a conta para mostrar para vocês. Lembra que força resultante é massa vezes aceleração? Então, a gente tem aqui que massa vezes aceleração vai ser igual a normal menos. Lembra que o peso é massa vezes a gravidade, ok? Então, isolando esses termos, a gente tem que a normal ia ser massa vezes a aceleração mais massa vezes a gravidade. Então, olha, a nossa normal não vai ser igual ao peso, vai ser o peso mais isso aqui. Então, aqui, ó, a balança teria uma marcação diferente. Agora, vamos para outra situação. Quando a gente tem um elevador que está subindo, mas retardado, ou seja, com uma aceleração contrária à sua velocidade. Se a aceleração está para baixo, a força resultante está para baixo. Então, o que quer dizer nessa situação? Eu esqueci de desenhar aqui as forças no bonequinho. Eu tenho a normal para cima, tenho o peso para baixo. Então, quer dizer que nessa situação, o peso foi maior que a normal, se ele está acelerando para baixo. Então, nossa força resultante vai ser peso, a maior, né, a que está acelerando, no sentido que está acelerando, menos a normal. Então, novamente,
Força resultante é massa vezes aceleração. O peso é massa vezes a gravidade. E aqui, menos a normal. Se a gente ajeita aqui essa equação, a gente vai ficar com o seguinte, que a normal é igual a massa vezes a gravidade menos massa vezes a aceleração. Então, olha que interessante. Nesse caso aqui, que o elevador está subindo retardado, a normal ia ser menor do que o peso. Então, aqui, a balança já ia fazer uma marcação menor, teria uma marcação de uma massa aparente menor do que nossa massa verdadeira. Aqui, ó, vamos para essa outra situação, o elevador descendo acelerado. Aqui, a força resultante está aqui para baixo, tenho o peso para baixo e a normal para cima. Então, se a força resultante está para baixo, a gente sabe que o peso foi maior. Então, aqui o que vai acontecer? Peso menos normal. Ok? Vai ficar assim, a força resultante vai ser o pezinho aqui, menos a normal. Então, vamos lá. Força resultante é massa vezes a aceleração. O peso é massa vezes a gravidade, menos a normal. Se a gente ajeita tudo isso aqui, a gente tem que normal vai ser igual a massa vezes a gravidade, menos massa vezes a aceleração. Olha que interessante. Aqui, o resultado foi o mesmo que esse aqui. Agora, gente, vamos lá para um outro exemplinho. O elevador descendo retardado. Quer dizer que a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos. Se a aceleração está para cima, a força resultante também é para cima, mesma direção e sentido da aceleração. Aqui a pessoa tem a normal agindo sobre ela para cima e o peso agindo sobre ela para baixo. Aqui, se a força resultante é para cima, quer dizer que a normal é maior do que o peso. Então, a força resultante vai ser normal menos o peso. De novo, força resultante é massa vezes aceleração, normal, sei, e o peso é massa vezes a gravidade. A gente organizando essa situação, a gente vai ter que a normal é igual a massa vezes a aceleração, mais massa vezes a gravidade. Igual nessa situaçãozinha aqui da letra A. Gente, quando vocês forem fazer alguma questão que envolva essa situação do elevador, é só vocês montarem esse esqueminha que vocês vão chegando em como vocês vão descobrir a normal. Ó, por exemplo, se vocês têm a situação que o elevador está subindo acelerado, vocês montem aqui quais forças estão agindo no corpo. Lembrem que para onde a força resultante está apontando, essa força que vai ser a maior. Por exemplo, aqui a força resultante está apontando para cima. A força que está apontando para cima é a normal. Então, quer dizer que a normal vai ser maior que o peso. Então, a força resultante é sempre a força maior agindo sobre o corpo, menos a menor. Então, com isso, você consegue montar essa equaçãozinha aqui. Se no enunciado da questão está te dando a massa, está te dando a gravidade, está te dando a aceleração, você consegue descobrir a normal. E assim para todos os outros casos. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui atrás para a gente pensar é se esse elevador estivesse caindo com a aceleração da gravidade, se esse elevador estivesse em queda livre, né? Vou até cortar aqui o cabo, porque o elevador ia estar caindo. Pensa comigo, aqui dentro eu ia ter uma pessoinha. Sobre ela, o que age? A gente viu, né? Que é a normal para cima e o peso para baixo. Show! Vamos montar. A aceleração da gravidade, né, tá apontando para baixo. Então, a gente sabe que essa força resultante vai ser para baixo. Então, eu tenho que a força resultante vai ser igual ao peso menos a normal. Vamos lá, a força resultante é a massa vezes a aceleração. O peso é a massa vezes a gravidade, menos a normal.
Professor, por que você está fazendo tudo isso de novo? A gente não já fez essa situação? Olhem só que coisa interessante. Aqui, esse elevador, ele está caindo com que aceleração? A aceleração da gravidade. Então, essa aceleração aqui também vai ficar m vezes g. E olhem só o que vai acontecer na nossa equação. Esse ladinho aqui é igual a esse. Quando eu passar esse para cá, o que eu vou ter? M vezes G menos M vezes G é igual a menos a normal. Se vocês têm cisma com sinais, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então, eu vou ter que a normal vai ser igual a menos M vezes G mais M vezes G. Aqui eu tenho as mesmas grandezas, uma mais, uma menos. Então, isso aqui é o quê? Zero. Então, gente, quando o elevador está em queda livre, não existe normal. O nosso coleguinha aqui dentro do elevador, ele está flutuando. Isso é o que acontece naquelas estações espaciais. Às vezes as pessoas cometem um erro de falar que o astronauta na estação espacial, ele está flutuando porque não existe gravidade. Na verdade, ele está flutuando porque ele está em queda livre. Quando você está em queda livre, não tem normal, não existe normal. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, mandar mensagem no WhatsApp, mandar mensagem no grupo. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. É isso aí, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.